Bom dia, gente. Vamos começar nossa revisão de história, de geografia, desculpa. Na revisão de geografia hoje nós vamos começar falando sobre a densidade demográfica do Brasil, tá bom? A demografia brasileira. Tem uma coisa importante quando a gente estuda demografia, a gente tem que entender que demografia é o estudo da população, certo? Quando a gente estuda a população, nós podemos conhecer, nós podemos mapear um pouco melhor essa população, saber como ela está distribuída, em que áreas da superfície ela está. Nós podemos entender um pouco mais sobre suas estruturas, sobre sua condição social, certo? Podemos saber informações sobre sua origem, seu grupo étnico, saber informações sobre renda e etc. Então, o estudo demográfico me permite conhecer a população. Mas e o que é população? Esse conceito, gente, é de fundamental importância para vocês entenderem, certo? Vocês não podem esquecer disso nunca, o que é população. Aí ele tem, no box aí ao lado, ele tem dizendo o que é população. Professor, eu tenho que decorar? Não necessariamente, se você for capaz de dizer com suas próprias palavras. Olha só o que ele diz aí que é população. Vamos ouvir o conceito. Ele diz que população é o conjunto de pessoas que residem em uma determinada área. Pronto. Essa é a definição de população. Conjunto de pessoas que vivem em uma determinada área. Então, quem vive em um bairro mais afastado é uma população? É. Quem vive em uma cidade é uma população? É. Uma família que tem uma propriedade afastada de umas 50 pessoas no meio do mato é uma população? É, porque não é um conjunto de pessoas que residem em uma determinada área. Pronto. Então, aí nós já vemos o que é população, certo? Isso você não pode esquecer, o que é população, certo? Então, a demografia brasileira, gente, ela ficou marcada no século XX por um grande crescimento acelerado da população e também por uma maior densidade demográfica ao longo do litoral atlântico. Então, o que é que ele quer dizer aí, gente? Ele está querendo dizer o seguinte, que no século XX, a população do país aumentou muito mesmo, como nunca antes. E que existe um problema de densidade demográfica no litoral atlântico, certo? A densidade demográfica, gente, é aquele cálculo que a gente faz para especificar quantas pessoas tem em uma determinada área no território, certo? Normalmente nós dizemos que é em metros quadrados. Então, quantas pessoas tem por quilômetros quadrados, certo? Então, a gente falou sobre isso também, quando nós vimos as cidades mais povoadas do Brasil, estão todas no litoral, com exceção de São Paulo, Minas Gerais e Brasília. Todas as outras grandes cidades estão no litoral, certo? Então, não podemos esquecer desse ponto. Então, falando sobre o crescimento da população. Falando sobre o crescimento da população. Vamos lá, vamos entender. Primeiro, o primeiro censo que foi realizado no Brasil foi no ano de 1872. E muitas pessoas não queriam responder esse censo. E aí você me pergunta por quê? Porque esse censo ele foi muito mal visto pelas pessoas, porque era um contexto, vamos dizer assim, politicamente falando, muito duvidoso. Anos antes, olha o que tinha acontecido no Rio de Janeiro. As pessoas haviam sido expulsas do centro do Rio, quando o Rio foi passar pela obra de reurbanização. E aí, vejam bem,
essas pessoas que foram expulsas e enxotadas não tinham onde morar, começaram a fazer as favelas no Rio de Janeiro. E depois que eles começaram a fazer essa favela, inventaram essa história de censo. E aí eles ficaram muito escabriados, como diz o Matuto, muito desconfiado de que nesse mato tinha cachorro. Então, o primeiro censo foi feito no Brasil em 1872, mas ele foi muito mal visto pela população. As pessoas não queriam participar, essa é a verdade. Depois, o segundo censo aconteceu em 1890. Fora esse daí, gente, tiveram outros censos que tiveram intervalos irregulares, porque o censo é para acontecer de 10 em 10 anos. Então, o primeiro censo foi em 1872, o segundo só aconteceu em 1890. Aí depois teve só um em 1910 e depois em 1930. Mas a partir daí, certo? O censo passou a acontecer normalmente a cada 10 anos. E o que importa é que nesses primeiros 4 censos, certo? Em que se passaram apenas 50, 40 e 38 anos. Não, 50, 40, 58 anos, é. Eu estava indo para 1910, é para 1930, viu? A população brasileira já tinha mudado muito. E hoje, ao longo dos 140 anos, desde o primeiro censo, nós já vemos que a população do Brasil cresceu quase 20 vezes. Então, desde o primeiro censo até hoje, a população do Brasil já cresceu mais do que 20 vezes. E isso é um desafio. Crescimento muito grande no século XX, ocasionando muitos problemas, como a gente conhece bem os problemas que existem em nossas cidades. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso daí, gente? Gente, não. Lembra, conceito de população, lembra do crescimento demográfico, lembra o que é densidade demográfica, entende como foi esse crescimento da população, foi acelerado, principalmente nos séculos XX, ok? Então vamos lá. Segundo ponto, vamos falar sobre a distribuição geográfica da população brasileira. Vamos entender como ela está distribuída. Aqui, página 13. Felipe, tu anota depois as páginas para mim, viu? Para mandar do mesmo jeito que ontem, por favor, para mim tomar a nota correta, tá bom? Tá sem livro? Tá certo, tá certo. Mas beleza, vamos lá. Distribuição geográfica da população brasileira. Essa parte aqui inicial, gente, ele acaba não estando tão focado no Brasil. Ele começa no mundo, falando no mundo, né? Ele fala que no Brasil hoje, atualmente, existe aproximadamente 210 milhões de habitantes, certo? Ele também mostra que o país tem a população absoluta em sexto lugar no ranking. Vamos entender. Então, está aí o ranking ao lado, né, dos países, e o Brasil tem a sexta maior população do mundo, certo? Tem ali, ó, 400 e tantas mil pessoas a menos que o Paquistão, mas está em sexto. Aí, quando a gente
tem um problema. População absoluta refere-se ao número total de habitantes. Beleza, o Brasil tem a sexta maior população do mundo. Só que, como o Brasil é um país muito grande, muito extenso, quando a gente vai dividir a quantidade de moradores, de habitantes, pela quantidade, pelo tamanho do território, nós vemos que a densidade demográfica ela diminui. Olha a densidade demográfica aí de novo, a gente falando. Lembra que a gente falou no tópico passado? Que a densidade demográfica é o cálculo realizado entre o total da população com o tamanho da área. Certo? Então, olha aí a densidade demográfica em prática. A população total do Brasil, de 210 milhões de habitantes, dividido pela sua extensão territorial, resulta no seguinte resultado, que a cada quilômetro quadrado existem 23,8 brasileiros. 24 brasileiros, vamos arredondar, né? A cada quilômetro quadrado existe 24 brasileiros. Então, isso é um número que mostra que a densidade do Brasil é baixa. Então, isso quer dizer o quê? Que o Brasil é um país onde tem a população absoluta muito alta, mas como seu território é muito grande, a sua densidade demográfica não se torna tão grande, certo? E aí vem uma questão, certo? O Brasil é um país populoso, o Brasil é um país povoado, certo? Quando é que o país é populoso? Tem o zoom embaixo aí, viu? Quando, certo? Tem as maiores populações absolutas do mundo. Então, o Brasil é um país populoso, sim, porque está entre a sexta maior população do mundo. Então, o Brasil é um país populoso. E quando é que é um país povoado? Quando a sua densidade demográfica também é uma das maiores do mundo. Ou melhor, quando você pega a quantidade da população, divide pelo território e esse número se torna muito alto. E aí o Brasil também seria um país povoado, mas o Brasil é apenas considerado um país populoso, não um país povoado. Por quê? Porque existem muitas áreas onde não vive ninguém, vazios demográficos, né? Então, lembra essas definições, né? Outra coisa também muito importante. Por conta da história do Brasil, as maiores concentrações de pessoas, né? A maior taxa de densidade demográfica do Brasil está na região sudeste e na região sul, e também no nordeste, enquanto a região centro-oeste e a região norte apresentam os famosos vazios demográficos, que são áreas onde não vive ninguém, onde só tem floresta, vegetação e bicho, certo? Então, aqui ele apresenta a população brasileira. Perdeu a página? 13. 13, viu, Gabriel? Então, apresenta o tamanho da população brasileira. Diz que o Brasil é um dos países com a maior população do mundo, sexto maior colocado de acordo com o ranking. Mas ele explica também que, analisando a densidade demográfica do Brasil, descobrimos que o Brasil ele não é um país muito povoado. Ele é populoso, porque tem muitas pessoas na população. Mas, quando divide a população pelo território, a densidade demográfica é baixa. Também diz que, historicamente, as regiões que têm a maior população são região sul, sudeste e nordeste. Por quê? Por conta do histórico, da história, né? Do período colonial, que essas foram as regiões que tinham mais pessoas. E que nas regiões centro-oeste e norte são as menos povoadas e que apresentam, inclusive, vazios demográficos, que são áreas onde não tem ninguém morando. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso aqui, sobre essa parte?
Ok, certo. Vamos lá. Próximo tópico: diversidade étnica da população. Bom, vamos falar da diversidade étnica. Aqui, página 18, viu, gente? Página 18. Bom, gente, diversidade étnica da nossa população. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente vai estudar sobre a diversidade étnica é lembrar que o Brasil é um país que, ao longo de sua história, recebeu muitos grupos de imigrantes, pessoas que vieram de diversas partes do mundo. Então, veio aqui para o Brasil portugueses, vieram aqui para o Brasil forçadamente africanos, já viviam aqui no Brasil os indígenas, e com o passar dos anos, outros grupos vieram para cá também de forma espontânea, porque quiseram. Italianos, alemães, japoneses, coreanos e todos os outros grupos. Então, quando esses povos aqui chegaram, eles se miscigenaram. Miscigenar é se misturar com a população. Como? É assim, um alemão casa com uma descendente de africana aqui no Brasil. Como é que vai ser o filho? Não vai ser a mistura dos dois? Vai ter um pouco de alemão e vai ter um pouco de africano. Então, essa mistura aconteceu em todo o Brasil. Então, como resultado, nós podemos dizer então que a população brasileira ela possui diferentes etnias em sua árvore genealógica, onde se destacam quais são os principais povos que se destacam: portugueses, né, os europeus, os africanos e os indígenas, certo? Aí ao lado tem um box explicando o que é uma árvore genealógica, certo? A árvore genealógica é uma forma de representar os nossos antepassados, né? Começando de você, aí para baixo vai ter. Deixa eu procurar aqui uma árvore genealógica para mostrar para vocês, isso é interessante. Deixa eu ver. Essa daqui parece ser boa. Bom, ó, essa é a árvore familiar de Melissa, certo? Então, Melissa, aí os pais de Melissa eram Fabiana e Gustavo, os pais de Fabiana eram Antônio e Rose, aí os pais de Antônio e Rose, e assim vai subindo, tá entendendo? Até chegar aos seus descendentes mais antigos, certo? Aqui tem uma também que mostra por meio de fotos a árvore genealógica, tá vendo? Deixa eu pegar essa daqui que pega mais completa. Tá vendo? Então, isso é uma árvore genealógica, é um estudo que você faz sobre sua família, começando por você. Você, certo? Seus pais, seus avós e seus bisavós, certo? Nós dizemos que aqui é a quarta geração. Você é a primeira geração, seu pai é a segunda, terceira geração e quarta geração da sua família. Então, isso é uma árvore genealógica, ok? É... Só que o Brasil, gente,
continuando, essa grande diversidade no Brasil, ela só foi percebida depois que os censos começaram. Antes disso, tratava-se o povo brasileiro de uma forma genérica, sem distinguir muitas etnias, certo? E aí é quando surge o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão do governo que se tornou desde então responsável pela contagem da população, que começou a realizar pesquisas, né? E começou a considerar as etnias, começou a observar essa questão de qual a origem da pessoa. Dessa forma, o Brasil, certo, foi identificado como cada brasileiro pode ser identificado a que grupo étnico pertence. Bom, então, até o IBGE ser criado, mais ou menos por volta de 1870, certo? O Brasil ele não tinha ideia dessa grande variedade étnica existente em seu território. Só depois que o IBGE é criado, o IBGE fica responsável de fazer essas pesquisas, essa contagem da população, é que se percebe a grande diversidade de etnias existentes no Brasil, certo? E desde então, os censos são feitos até o dia de hoje. Esse ano, vou repetir, esse ano é um ano de censo, mas não vai ter, definitivamente não vai ter. Porque ninguém nem fala em censo, já os recenseadores terem sido contratados, estarem sendo treinados para começarem a fazer em outubro. Mas outubro já é mês que vem e ninguém nem fala em censo, então não vai ter não. Tá bom, gente? Então não esqueçam, a população brasileira é muito diversificada, muitos povos imigraram para o Brasil. Quais são os principais grupos? Europeus, indígenas e africanos, certo? A população brasileira ela é diversificada porque existe uma grande miscigenação, uma mistura de povos no Brasil. Não é à toa, ponto. Tem até um dado, né? Outro dia desse eu estava assistindo o Jornal Nacional e foi dito que antes do Brasil fazer a modificação do passaporte, hoje o passaporte brasileiro, ele é um passaporte que ele é muito difícil de ser falsificado, porque ele tem, digamos assim, tecnologias da mesma forma que é feito na Europa. Então é muito difícil ser falsificado. Mas antes disso, o passaporte brasileiro era o mais falsificado do mundo. Todo mundo que queria falsificar uma identidade, um passaporte, vinha logo para o Brasil. Sabe por quê? Me diga se eu estou errado. Existe brasileiro com o olho puxado que nem japonês? Sim ou não? Sim, Sim, exatamente. Existe brasileiro com a pele negra como africanos? sim, Existem brasileiros com características de europeus? muitos. Sim. Existe brasileiro com características de índio? Uhum. Então qualquer um pode ser que é brasileiro, gente. Então por isso que o passaporte do Brasil ele era o mais falsificado do mundo. Tinha até filmes, né, que passavam, que mostravam os caras com passaporte brasileiro, porque era o mais falsificado do mundo. Por quê? Porque qualquer pessoa pode falsificar um passaporte brasileiro e ser brasileiro. Porque o brasileiro não tem um tipo étnico específico. É misturado por conta dessa miscigenação toda que aconteceu. Então não esqueça. Talvez o Brasil seja um dos países com a maior miscigenação étnica do mundo. Talvez os Estados Unidos sejam maior do que o Brasil nessa questão de miscigenação.
porque lá também recebeu muitos imigrantes ao longo de sua história. Bom, agora, gente, vamos lá, vamos finalizar a nossa revisão. Vamos falar do cenário econômico e social dos países do mundo. Esse é um topiquinho, viu, gente? É um topiquinho. Tá aqui ele, pastor. Cenário econômico e social dos países do mundo. Bom, aqui nesse ponto, nós vamos falar sobre como analisar a situação de um país. Saber se um país é bom ou é ruim de se viver. Certo? E para analisar, para comparar a qualidade dos países, foi criado um índice, que é chamado de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Certo? Esse índice foi criado por dois cientistas, um paquistanês e um indiano. Não vou nem dizer o nome dos caras, né? Precisa não, porque eu não vou fazer a maldade de colocar uma pergunta para vocês. Sim, página 25, desculpa, página 25. Eu vou fazer a maldade de perguntar a vocês o nome desses camaradas, não, certo? Esse índice, ele tem uma finalidade de avaliar o nível de desenvolvimento humano de um país, olhando para alguns critérios específicos, certo? Primeira coisa que a gente tem que saber. O índice ele varia de 0 a 1. E quanto mais próximo de 1, melhor é o IDH do país. Certo? Então, vamos logo ver aqui, ó. Até 2019. Vamos ver o IDH dos países até 2019, só para a gente entender um pouco. Deixa eu ver aqui. Tá bom, aqui tem. Deixa eu pegar uma imagem que tem o Brasil, porque aí o Brasil tem que aparecer, né, gente? Tem que ver a vergonha do Brasil. Brasil. Oh. Deixa eu dar um zoom aqui. Tudo bem. Aqui dá para ver. Gente, então, o país que tem o IDH mais alto do mundo até o ano passado era a Noruega. A Noruega tinha uma nota de 0,954, certo? Quase 1. O pior era o Níger, certo? Tinha uma nota 0,377. E o Brasil? O Brasil está no meio, 0,78. Mas o problema do Brasil estar no meio é que o Brasil, gente, porque que não mostra todos? O Brasil ele está atrás de alguns países aqui da América do Sul que são muito mais pobres do que o Brasil e que tem muito mais problemas do que o Brasil. Por exemplo, o Brasil está atrás da Argentina no IDH, está atrás do Uruguai, está atrás do Chile, está atrás de uma série de países, muitos países que são muito mais pobres do que o Brasil, têm um IDH melhor. Aí você para e pergunta, mas professor, se esses países são mais pobres do que o Brasil, por que eles têm uma melhor nota no IDH do que o Brasil? Pelo seguinte,
Porque para calcular o IDH de um país, a ONU avalia a educação, a renda e a saúde do povo. E aí a nossa educação, como a gente bem sabe, é um fiasco. Então, eles analisam o tempo médio de estudo da população. Quanto mais tempo, em média, a população passar na escola, melhor será a sua avaliação educacional. E aqui no Brasil, a gente sabe que existe uma grande evasão escolar. Muitas pessoas abandonam a escola, certo? Então, a média escolar no Brasil ela não é tão alta. Certo? Lá em Cuba, por exemplo, em Cuba, que é uma ilha muitas vezes mais pobre do que o Brasil, o nível de analfabetismo é praticamente zero. Por quê? Porque todo mundo estuda e todo mundo conclui pelo menos o ensino médio. Estão entendendo? Segundo ponto, eles analisam o padrão de vida pela renda. Então, para isso, eles prestam atenção na renda nacional bruta, certo? Que é calculada a partir do PIB. Então, ele pega o PIB do país, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma da riqueza do país, divide pela população e obtém a renda nacional bruta. Então, o que é a renda nacional bruta? É a soma de todos os rendimentos de uma pessoa. Salários, lucros, juros, honorários, tudo. Tudo que a pessoa pode receber no país no período de um ano. Então, tudo que seu pai recebe ao longo de um ano é chamado pelo governo de renda nacional bruta. E aí, eles fazem um cálculo. A renda nacional bruta das pessoas, certo? E o Brasil, como tem uma população alta, como nós vimos, né? Sexta maior do mundo, o PIB, dividindo a população pelo PIB, nós vamos ver que a nossa renda ela não é alta o suficiente. Por fim, saúde, expectativa de vida e etc. No Brasil, a expectativa de vida, a média de uma pessoa, beira os 75 anos. Em países desenvolvidos, nós vamos encontrar. Gente, só um minuto, viu, gente? Eu vou ter que parar aqui a gravação. Gente, meu celular tá descarregando, eu tenho que sair rapidinho. No final eu assisto a aula gravada, tá bom? Até mais tarde. Certo, certo. Ah, tá terminando já, certo? Tá Ok. terminando, certo? Então, esses três fatores. Então, quanto mais alta a nota de educação, quanto mais alta a nota de renda, quanto mais alta a nota de saúde, melhor o resultado naquele índice do IDH. Então, aqueles países têm aquela nota lá porque são somados às suas notas de conhecimento, vida, saúde. Então, outra coisa que a gente notou lá é que aquela lista do IDH era dividida por grupo de países. Vamos voltar lá. Ó. Do primeiro ao 20º, são os classificados países como muito altos. Por quê? Porque eles têm a nota superior a 800, como a gente vê aqui no livro.
Então, todos os países que têm a nota superior a 800, a 0,800, eles são países que têm um IDH muito alto. Vixe, Maria. Certo? São países que têm um IDH muito alto. Se a nota do seu país ela vai variar entre 700 e 799, como é o caso do Brasil aqui, ó, então é dito que o seu IDH é alto, certo? Se a sua nota ela vai oscilar entre 555 e 699, é dito que o IDH do país é de país médio. Aqui nem tem o médio, só tem o baixo direto. Não botou os médios, não. E por fim, se é menor do que 555, ele é um IDH baixo. Certo? Não existe nenhum país que tenha sido avaliado com IDH menor do que 350, 0,350. Talvez tenha um país que, se ele fosse avaliado, ele se encaixaria nisso, que é a Somália. Mas, como a ONU não tem acesso ao governo, então, ao país, melhor dizendo, porque o país não tem governo, está em guerra civil há vários anos, e ninguém consegue acabar com essa guerra, então ele não é avaliado, não. Ok? Então, aqui nós temos um gráfico que mostra o crescimento do IDH no Brasil. Então, a posição do Brasil já foi muito pior em 2010. Em 2010, nosso IDH era de 727. Vamos ver que posição a gente ficaria? Se nós estivéssemos... Não tem todos aqui, né? Mas aqui, ó, o 81º tem 760. Então, a gente estaria para lá de 80, acho que lá por 90. Certo? Se a gente tivesse mantido o IDH. Então, o IDH vem subindo nos últimos anos. Vem subindo. Mas agora, gente, com essa pandemia e a crise econômica, né? Nosso IDH vai cair mais um pouquinho. Talvez ele volte ali por 752, mais ou menos. Porque a crise econômica derrubou os indicadores econômicos e a escola também está parada, né? A educação pública, vocês devem ter visto já, né? Só retorna em 2021 as aulas presenciais. Mas as aulas à distância continuam. Até lá. Nós, escola particular, né? Nós temos uma previsão já de retorno no dia 5 de outubro. Mas, se a Prefeitura, a Secretaria da Educação de São Gonçalo achar que podemos voltar antes, podemos voltar até antes do dia 5 de outubro, viu? Então, dia 5 de outubro é uma data meio que certa, vamos dizer assim. Mas pode ser que voltemos antes. Tem um movimento aí querendo que as aulas comecem no dia 15. Vamos esperar e vamos ver os decretos que vão sair. Gente, sobre esse tópico, alguma dúvida? Dúvidas? Não, né? Então, vou voltar aqui para a tela, fechar a apresentação. Gente, então, seguinte, vai ser igual a ontem, certo? Eu vou colocar agora na parte final da aula um questionário no mesmo formato que eu fiz para vocês resolverem, certo? Vai ter algumas questões. Não disse ontem, mas vou dizer hoje. O fato de que aquelas questões estão lá não quer dizer que a prova vai ser exatamente alguma daquelas questões. Eu apenas fiz um questionário com o assunto que foi revisado. Pode ser que nenhuma daquelas questões caia na prova, como pode ser que todas caiam. Entendeu? Então, não estudem só pelo questionário. Estudem as páginas, viu, que foram passadas, tanto em história como em geografia. O questionário é para você exercitar o que a gente falou aqui, para você exercitar. Não é dali que eu vou tirar o exercício, não, a prova. Vou tirar a prova do livro. Tá bom?
Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Muito obrigado por participarem da revisão e espero que vocês tenham gostado.